Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Palavras Inteiras. Hoje nós vamos analisar o vídeo do Michel Temer e reviver um pouco o canal que estava parado há alguns meses. Pretendo voltar a fazer vídeos, mas não com a mesma frequência. Então, se você tiver algum vídeo que gostaria de ver analisado, por favor, deixem aqui embaixo, mande no Facebook, por onde quiser. Eu sei que o YouTube ele acaba marcando como spam quem deixar links, mas tudo que é marcado como spam eu vejo, então não tem problema nenhum se sua mensagem não aparecer na hora. Então vamos lá. Minutos antes de realizar esse discurso presidencial, Michel Temer era cotado para renunciar. Todos os jornais já estavam falando nisso. Minutos depois, começou-se a questionar o conteúdo, a forma e a possível edição das fitas que foram vazadas em que supostamente o presidente da República estaria autorizando o pagamento de propina ao deputado Eduardo Cunha para que não realizasse um acordo de colaboração premiada. Como eu já disse em outros vídeos, nós sempre temos que avaliar o contexto, o todo, quando estamos decifrando linguagem corporal. Então, nem sempre ansiedade e nervosismo são indicativos de mentira. Algumas vezes não são. Nessa situação em que se esperava que ele iria renunciar, naturalmente, o seu início de discurso vai demonstrar muito nervosismo. Então, o que nós vemos logo que ele sobe naquele púlpito? Olha para o lado e engole a seco. Engolir a seco é um sinal de nervosismo, porque um dos efeitos do nervosismo é deixar a boca seca sem saliva. Novamente, não é um sinal de mentira, mas sim um sinal de que claramente ele está desconfortável na situação. Nada mais natural. Outro momento em que Temer engole a seco, exatamente quando ele fala das fitas que ele Outro momento em que Temer engole a seco, exatamente o momento em que ele fala das gravações que Joesley teria feito da conversa deles. Aí nós vemos que ele realmente está com medo dessas gravações. E prestem atenção nesse próximo trecho, não só na parte que ele engole, mas do sentimento que ele segura em relação ao STF. Primeiramente, o conteúdo de gravações que me citam. Solicitei, aliás, oficialmente ao Supremo Tribunal Federal acesso a esses documentos. O que nós vemos aqui nesse movimento de enrolar os lábios para dentro é que Temer tem um sentimento muito forte que ele tentou esconder do STF. Ele está, e é o que tudo indica, né, porque ele não tinha conseguido o inteiro teor das gravações, muito irritado com a postura do tribunal. O presidente então começa a falar bem do seu governo e de todos os avanços que ele considera que foram feitos para a economia do país e para a saída da crise. E em certo momento ele fala da reforma da Previdência que estaria avançando e faz aquele sorriso unilateral, bem frequente, que demonstra desprezo. Ou seja, ele sente desprezo pelo que tem ocorrido com a reforma da Previdência. Um dos momentos nós não podemos jogar mim, no lixo da vídeo história é que Temer tanto trabalho enorme feito em prol do país. Também com Eduardo Cunha. Ouvi realmente o relato de um empresário que, por ter relações com o ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentar. O movimento aqui é sutil
Ele inclina o corpo para trás, elevando um pouco a cabeça. Se for comparado com os outros movimentos que ele realiza quando ele fala para o lado direito do público, nós conseguimos ver que ele de fato está mais inclinado do que o normal. Então, sim, é um sinal de desprezo. Outro momento o relato de um empresário que, por ter relações com o ex-deputado, o valor que seria pago auxiliava a família do ex-parlamentar. Nas mãos. Não sou com o ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentar. Não solicitei que isso acontecesse. Veja, o restante do vídeo, o Michel Temer, ele fala muito com as mãos. Mas neste momento, ele segura suas mãos, acaricia um pouco. Isso é um indicativo clássico de nervosismo. O pagamento de valores ao deputado Eduardo Cunha é um assunto de extrema delicadeza e que lhe dá muito nervosismo. E daí vocês interpretam o que quiserem, não é mesmo? Mas no restante do vídeo, eu tenho que dizer que Temer se saiu muito bem. Por quê? Nós precisamos sempre analisar um todo. Então, Michel Temer, em geral, ele fala, principalmente nesse vídeo, com a mão direita. A mão esquerda sempre no púlpito e a mão direita se expressando. Nos momentos em que ele fala da conversa com Joesley, sua mão direita, ainda que um pouco menos, continua falando. Ou seja, não houve uma mudança de comportamento. Ele também não muda muito o corpo de posição, ele pode até ir de um lado para o outro quando falando com as diferentes câmeras, mas ele não fica agitado, ele não demonstra que ele está querendo sair daquela situação. E outra coisa que ele também faz é que as suas mãos sempre acompanham o seu corpo e o seu rosto quando ele está falando. Quando existe um descompasso entre os gestos e o rosto, nós temos um indicativo de mentira, que não está presente neste discurso. Ou seja, Temer, no geral, realizou um discurso muito bem feito com alguns pontos de interesse. Esse foi mais um episódio de Palavras Inteiras. Se você gostou no vídeo, curta aqui embaixo. Deixe um comentário de qual vídeo você gostaria de ter analisado e vejo vocês na próxima.